Salve, salve, meus queridos. Sejam muito bem-vindos aí a essa nova videoaula e que nós vamos abordar aqui o capítulo 2 do material de vocês, 2 não, perdão, o capítulo 3, em que nós vamos nos desdobrar aí sobre o imperialismo e o neocolonialismo, prática comum inaugurada aí no século XIX. Basicamente, nós podemos resumir o imperialismo em uma convicção partilhada entre estadunidenses, japoneses e algumas nações europeias, em que eles se julgavam como superiores às demais nações do mundo, e isso dava a essas nações japonesa, estadunidense e europeia o direito de subjugar aquelas nações que eles consideravam mais fracas. Isso tudo para garantir a soberania e o poder político e econômico dessas mesmas sobre as demais nações do globo. Isso aí vai resultar em um processo de exploração indiscriminada do continente asiático e africano, né? E isso terão reflexos negativos até os dias atuais, como as guerras civis, a fome, as dificuldades do avanço e progresso científico. E mesmo ao fim do processo imperialista, onde que a gente vai perceber, por exemplo, a conquista da Indochina, a partilha da África ou o break-up chinês, que as divisões dessas zonas de influência para as nações europeias, isso no final das contas serão um dos motivos principais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que países como a Alemanha e a Itália, pelo fato de terem sido os últimos a se organizarem e consolidar suas fronteiras geopolíticas enquanto estados, nação soberanos, pelo menos antes de 1870 isso não havia acontecido, causou a dificuldade dessas nações alemã e italiana de eles obterem resultados satisfatórios no que diz respeito à conquista desses territórios africanos e asiáticos. Qual o contexto histórico disso tudo? Bom, a gente fala que no século XIX deu-se início à segunda revolução industrial. O que vai diferenciar essa revolução da primeira, ali em meados do século XVIII, que acontece na Inglaterra, é que agora foram caracterizados pela produção em série e pela indústria pesada, mediante a utilização do aço, né, o surgimento das siderurgias e a utilização do motor elétrico como uma forma de substituir aquela máquina a vapor. Então, é a partir daí que a gente vai começar a ver a produção de carros, de tanques, de metralhadoras, de navios, ferrovias, trens movidos ao vapor, etc. São coisas que são produzidas que a gente não vai comprar para colocar na sala da nossa casa. Normalmente, vamos dar um exemplo, a Alemanha, que tornou-se uma grande produtora de armamentos, ela não está buscando vender aquilo ali para o cidadão alemão. Os alemães, o governo alemão, as indústrias alemãs, elas buscam vender aquilo para outras nações. E nesse mesmo período histórico foi quando começam a desenvolver um pouco mais a tecnologia de comunicação, como o telégrafo sem fio, a indústria cinematográfica, e isso tudo ia contribuir bastante para que os produtos frutos da segunda revolução industrial fossem escoados. Quer dizer, cada indústria ela aumentou potencialmente o seu poder de fazer propaganda para usar aquilo em seu favor, para comercializar aquilo com quem tinha condições para adquirir os seus produtos. O problema é que o mercado mundial ele é muito limitado. Já na primeira metade do século XIX, os capitalistas europeus eles começam a perceber que o capitalismo ele trazia um novo tipo de crise que era contraditório com aquela realidade que eles estavam vivendo. O capitalismo ele foi o primeiro sistema econômico do mundo em que as crises elas iam acontecer muitas vezes pelo excesso de coisas, ou seja, produz-se muito, mas o mercado consumidor ele não é capaz de absorver aquilo tudo que as próprias empresas e os industriais eles estão produzindo. Para facilitar a sua vida, alguns desses industriais eles perceberam que para ganhar novos mercados, né, uma vez que aquela fase do capitalismo concorrencial ele está se superando, né, as grandes empresas elas começam a adquirir, engolir cada vez mais mercados, fazia-se necessário ter recursos para diminuir o custo da produção e, consequentemente, ter uma queda nos preços. Então, esses industriais, e muitos deles faziam parte diretamente dos seus respectivos sistemas políticos, eles precisavam buscar e garantir três coisas para fazer escoar toda a sua produção.
No primeiro momento, eles percebem que precisam de uma mão de obra mais barata, uma vez que a mão de obra europeia, não que ela fosse cara demais, mas ela já havia sangrado bastante e o trabalhador europeu ele já estava vivendo naquele momento daquela efervescência das ideias políticas e sociais do século XIX, em que muitos deles já se organizavam em forma de sociedades trabalhistas para lutar pelos seus direitos. Então, esse trabalhador europeu ele tornou-se demasiadamente perigoso. Portanto, onde vamos arrumar mais mão de obra para gerar mais produção, de modo que a gente diminua o custo das coisas? Para além da mão de obra, era necessário ter mais mercado consumidor, uma vez que somente o mercado consumidor europeu ele não era suficiente para absorver todos os itens produzidos pelas indústrias e, no final das contas, também precisam de mais matéria-prima, uma vez que boa parte da reserva europeia ela estava acabando ou poderia acabar a qualquer momento. Muitos banqueiros também perceberam a necessidade de implantação das práticas imperiais, uma vez que essas regiões periféricas não tão industrializadas, elas deveriam sim, talvez industrializar, mas não obtendo capital suficiente para fazer os investimentos industriais, muitas vezes pessoas que pelo menos imaginavam e viam a necessidade de industrialização, eles iam buscar empréstimos com banqueiros, que em seguida cobrariam essa dívida com taxas de juros extremamente elevadas. Por que falamos em neocolonialismo? O que tem de novo esse neo? O que distancia, faz com que esse neocolonialismo seja diferente daquele colonialismo clássico, aquele momento ali entre o século XV e XVI, que principalmente Espanha e Portugal, eles estabelecem colônias, inclusive muitas aqui na América, com os países de língua espanhola e no caso o Brasil, a língua portuguesa. O que vai diferenciar esse novo colonialismo do colonialismo antigo? O colonialismo antigo, capitaneado sobretudo por Portugal e Espanha, eles tinham o interesse de explorar as suas colônias para manter ativo o seu sistema econômico da época, que era o mercantilismo. O mercantilismo, ele cria que um Estado forte é aquele que consegue acumular metais preciosos em demasia e consegue também manter a sua balança comercial favorável. Ou seja, os Estados modernos ali do século XV e XVI, eles buscavam exportar mais, eles preferem vender muito, lógico, e comprar muito pouco, ou seja, importar menos. Caso contrário, todo o ouro acumulado, a riqueza, ela vai para o país que está fornecendo as riquezas, aquilo que o país ele não pode produzir. E isso tudo alimentado pelo pacto colonial, ou seja, a colônia não pode negociar sem o aval da metrópole. E diferente do colonialismo clássico, as nações envolvidas no neocolonialismo, elas majoritariamente vão concentrar as suas forças na África e na Ásia, seguindo não mais aquele padrão mercantilista. Basicamente, eles estão fazendo crescer e desenvolver o capitalismo monopolista financeiro, diferente do sistema mercantilista. E as ideologias que estavam por trás disso tudo? Bom, muitos desses imperialistas, eles vão pegar uma teoria pronta que havia sido escrita pelo Charles Darwin, em que ele estabelece que no estado de natureza, a luta pela vida, ela tende a favorecer aqueles que são mais preparados e adequados ao ambiente. Aqueles que não, eles tendem a desaparecer. Mas o Darwin, em nenhum momento, por motivos óbvios, ele disse que algum sistema econômico ele era superior a outro e por isso deveria usar sua tese para justificar um país invadindo o outro, subjugando o economicamente mais frágil. Essa prática de dar um novo significado para a exploração moderna ligadas diretamente ao sistema econômico e político vigente ficou conhecido como darwinismo social. Pessoas, alguns filósofos, cientistas do século XIX, eles aproveitam um pouquinho da fala do Charles Darwin, que, mais uma vez, ele não falou nada disso em relação aos sistemas econômicos, mas esses novos darwinistas, os darwinistas sociais, eles pegam a teoria darwinista e falam que, assim como para o reino animal, as indústrias mais fortes, elas devem imperar sobre as indústrias mais fracas. O problema é que isso teve uma tendência a se radicalizar muito, uma vez que isso se transformou num racismo aberto.
Muita gente começou a explicar algo sobre o fardo do homem branco, sobre a forma que o homem branco que vai abandonar todo o seu luxo na Europa, nos Estados Unidos, e vai dedicar a sua vida a civilizar aquele homem inferior, africano ou asiático, independentemente de causar um sofrimento para o outro, acreditava-se que no final das contas, tudo isso seria um grande ganho, né, para as nações asiáticas e africanas, uma vez que eles estariam em contato direto com a cultura superior, que é a cultura branca, fazendo valer, por exemplo, aquela ideia de que o homem branco ele sai de casa numa missão civilizatória, como se Deus tivesse escolhido os homens brancos e atribuído esse fardo de levar o progresso para o resto da humanidade. E muitas vezes fizeram uso da própria religião, representada como uma ponta de lança. Religiosos de correntes protestantes, católicas, elas faziam missões na África e na Ásia com o objetivo de levar o cristianismo para esses povos, assim destruindo a base infraestrutural das religiões, das matrizes religiosas respectivas desses próprios continentes, e isso muitas vezes foi usado como forma de minar a sociedade por dentro. E às vezes isso era usado até como uma forma de culpabilizar os povos invadidos, alegando que as invasões, todo o sofrimento que está sendo causado é uma forma de eles pagarem por anos e anos de promoverem adorações a religiões do diabo, né? Ou a adoção de culturas pagãs dentro da sua sociedade. Portanto, aceitar a invasão era uma forma de ficar livre dos pecados, porque isso ia viabilizar demais o processo de exploração, né, e de promoção de guerras de conquista, né, sem contar também que era uma forma de as nações imperialistas elas observarem de perto se realmente a riqueza que esses lugares eles apresentavam era de interesse, né, para as nações capitalistas europeias, estadunidense e japonesa. E final do século XIX e início do século XX, de fato, essas invasões elas acontecem, na maioria dos casos, com a utilização de uma violência muito extrema. Bom, lógico que as sociedades nativas elas vão se rebelar contra tudo aquilo que estava sendo causado, mas a Europa, essas nações capitalistas, Estados Unidos, eles tinham uma superioridade bélica no aspecto tecnológico, né? Nós estamos falando de muitas vezes comunidades tribais que vão ter como armas um escudo de palha e uma lança, eles tendo que enfrentar soldados armados até os dentes, com equipamentos que hoje seriam capazes de derrubar aviões de grande porte. E, mediante práticas específicas, os europeus, de fato, eles conseguiram controlar o continente africano e asiático, estabelecendo algumas regras. A primeira regra é que poderiam surgir os protetorados. O que é isso? Mantinha-se uma base política tradicional. Numa sociedade tribal, por exemplo, eles mantinham o chefe, eles mantinham parte da política tradicional, entretanto, quem estava por trás dos panos eram as nações que chegavam e comandavam isso tudo. Por exemplo, na Índia, eles mantiveram mais ou menos ali o sistema de castas que existia dentro da Índia, mantiveram a política, o sistema judiciário, o exército, porém, tudo era controlado de longe pela Inglaterra. Existiam diretamente as colônias, em que descaradamente havia o desmantelamento, né, de uma sociedade original. Muitas vezes isso aí era feito separando um grupo forte ou colocando no mesmo território tribos que elas eram historicamente rivais, e isso era feito exatamente para enfraquecer mesmo, mas as diretrizes elas eram tomadas exatamente lá da Europa, sem nenhum controle político autônomo nos locais invadidos. Existiam também zonas de influência, em que, devido à perda de autonomia, como no caso da China, eles foram obrigados a deixar seus portos abertos para que as nações europeias, mais Estados Unidos e Japão, eles entrassem e saíssem no momento em que bem entendessem. Vamos pegar um caso que está geograficamente próximo aqui da nossa sociedade, como é o caso dos Estados Unidos. De que forma que eles se transformaram em grande potência e passaram a adotar essas práticas imperialistas e, muitas vezes, aqui mesmo na América Latina.
Depois da Guerra de Secessão, que foi o tema da aula passada, a gente vai ver que o Norte ele consegue consolidar seus ideais. E aquela região estadunidense ela conseguiu muitos feitos no que diz respeito ao desenvolvimento da sua própria indústria. Industriais, banqueiros, o setor de transporte, tudo isso cresceu bastante. E esse crescimento ele foi responsável direto pela chegada de muita mão de obra de fora. Para se ter uma ideia, em 1860 a população estadunidense era composta de 31 milhões de habitantes. No ano de 1900, 40 anos depois, essa população ela tinha mais que dobrado. A sociedade estadunidense ela era composta por 76 milhões de pessoas. Além dessa grande quantidade de mão de obra disponível para o trabalho nas indústrias e em outros setores, a gente também tem que considerar que o território dos Estados Unidos ele apresentava muitas riquezas. Por exemplo, o Texas ele tinha muito petróleo, a região das Montanhas Rochosas ela apresentava, além do petróleo também, mas existiam cobre, chumbo, prata, zinco. E as indústrias, aproveitando disso tudo, elas começaram a se organizar em grandes corporações, né? Começaram a ter uma adesão de muitos acionistas, né? Buscando obter parte dos lucros dessas empresas, e algumas delas chegaram ao ponto de crescer tanto que começou a engolir as empresas menores. Aproveitando daquela teoria que estava circulando na Europa com tudo, né, que é a tese do darwinismo social, isso começa a ser estudado e analisado também aqui nos Estados Unidos, como se as grandes empresas que estão engolindo as pequenas, isso diz respeito à força, à superioridade de uma sobre a outra, então isso como se fosse um estágio natural da vida, e que nada de errado tinha nisso. A única coisa que nós vamos obter mediante a eliminação dessas empresas mais fracas é o progresso da sociedade. Bom, muitas vezes derrubar uma empresa, a derrubada de uma empresa ela não era feita de uma forma muito ética, não. Por vezes eram utilizadas estratégias que facilitavam muito a derrubada dos concorrentes. Uma coisa que passou a ser muito utilizada nas grandes corporações, né, para impedir a concorrência de menores que estavam surgindo, é a prática do dumping, que consiste em abaixar os preços do produto, colocá-los qualquer coisa, independentemente do que você está comercializando. Vocês vão colocar esses produtos num valor muito abaixo do mercado, estimulando a compra somente desse setor, e os seus concorrentes eles não têm condição nenhuma de concorrer, né, de forma ética com quem está praticando dumping, né? Isso aí vai até quebrar. Além também dos trustes, que essas empresas que vão desaparecendo do mercado, as grandes, elas começam a absorver tudo, elas passam a dominar todas as etapas da produção. Chega ao ponto de uma empresa nos Estados Unidos chamada Standard Oil Company, eles dominarem praticamente todo o processo produtivo de extração e até chegar nos caminhões de combustível, né? Extraíam petróleo, eles eram donos das companhias que fazem a extração, o refino, o transporte, os postos de gasolina e tudo. Por mais que existiam leis para combater os trustes, né, pensando numa concorrência honesta, na prática isso era muito difícil. Também existiam os cartéis, que normalmente quando duas empresas do mesmo setor, elas percebem que havia uma dificuldade de uma quebrar a outra e eles percebem que está surgindo uma terceira, elas faziam alianças, né, se organizavam para estabelecer a qualidade, a quantidade e o preço dos produtos que estão sendo produzidos, para que se chegar um terceiro concorrente tentar ganhar mercado junto com essas duas existentes, ele não vai conseguir se manter, uma vez que essas duas fortes elas vão estabelecer qualidade e preço, por vezes praticando dumping juntas, só para quebrar esse terceiro aí. Isso fez com que os Estados Unidos, já no início do século XX, eles se transformassem em uma grande potência econômica, de cada vez mais eles buscarem mercados, eles necessitarem de matéria-prima e ter essa mão de obra barata. Sim, ainda o empregado estadunidense, ele era uma mão de obra barata, apesar de terem surgido organizações trabalhistas, né, na virada do século XIX para o XX, mas elas eram largamente combatidas. Talvez um dos grandes marcos
desse combate às organizações trabalhistas pelo próprio sistema, lembrando, muitas vezes o próprio industrial ele estava diretamente ligado ao sistema político e qualquer organização trabalhista, qualquer movimentação que vinha de baixo afetaria o empresário e o político, eles combatiam isso com muita veemência. Talvez o caso mais conhecido era da empresa produtora de produtos agrícolas, da McCormick Harvester. No dia 1º de maio de 1880, eles promoveram um massacre contra seus próprios trabalhadores. Por isso que o 1º de maio hoje ele é considerado como o Dia Internacional do Trabalho. É aquele dia ali que os trabalhadores eles têm para saber que é um momento de reivindicação de melhores condições de salário e trabalho também. Mas vamos lá. Como que os Estados Unidos eles encontraram espaço, né, para praticar a adoção de práticas imperialistas fora do seu território, óbvio, né? Olha, existia um período, teve um período na história da França, da era napoleônica, em que esse general Napoleão Bonaparte, em um dado momento, ele se torna imperador dos franceses e na primeira metade do século XIX ele promove uma política de agressão extensa contra os seus vizinhos. Então, Napoleão Bonaparte, por exemplo, ele dominou a Áustria, o território onde atualmente está a Alemanha, a Prússia. Ele invadiu a região onde hoje está a Polônia, ele vai até a Rússia e ele também, em direção ao oeste, ele vai conquistar Portugal e Espanha. Tecnicamente, tudo foi incorporado ao Império Napoleônico. E isso fez com que muitas colônias europeias, no caso de Portugal, o Brasil, e no caso da Espanha, os países de língua espanhola, fossem organizados alguns movimentos pró-independência. Principalmente nos países de língua espanhola, isso foi muito mais forte do que aqui no Brasil. Não que aqui não tivesse ocorrido movimentos separatistas radicais, não posso citar para vocês muitos. Mas na América Espanhola isso ficou muito marcado, porque a independência dos países da América Espanhola, eles aconteceram mediante lutas, diferente do caso do Brasil, por exemplo. Tecnicamente, Espanha foi anexada ao território francês. Com isso, não existia mais uma metrópole espanhola, em tese, que que comandaria as colônias. Então, muitos colonos eles passam a lutar abertamente pela sua independência. Amadureceu a ideia nesse momento em que o Napoleão estava, e mesmo depois que o Napoleão Bonaparte caiu, em 1815, em que a Espanha e Portugal tentaram retomar o seu controle colonial, isso aí acelerou mais ainda a luta pela independência. No caso da Espanha, por exemplo, a elite econômica, que foi aqui da América, perdão, no caso da América Espanhola, foi comandada pela elite econômica daqui, né, que é a elite crioula. E essa elite crioula, ela não estava disposta a permitir que as antigas metrópoles elas exercessem esse controle exacerbado mais nas suas colônias. Entretanto, eles arrumaram um aliado espetacular, Estados Unidos da América. O político americano James Monroe, no ano de 1823, ele lançou mão de uma tese que ficou conhecida como a Doutrina Monroe, que tinha como seu slogan a famosa frase América para os americanos. De acordo com essa teoria, jamais os Estados Unidos eles iam permitir mais uma vez o processo de recolonização da América. Uma vez que eles mesmos foram colonos da Inglaterra em algum momento, eles passam a apoiar os irmãos americanos da América Central e do Sul também. Além do mais, eles não iam aceitar de forma alguma que países europeus eles passassem a interferir direta ou indiretamente nos assuntos que dizem respeito somente aos seus países, no caso, países americanos. Além disso tudo, a doutrina Monroe determina que os Estados Unidos eles não iam mais interferir em assuntos que eram tipicamente problemas dos europeus, o que vai manter o governo dos Estados Unidos numa posição isolacionista, e isso aí até o inicinho aí do século XX, né, na primeira metade. O negócio é que já no inicinho do século XX,
O presidente que vai governar entre os anos de 1901 a 1909, o Theodore Roosevelt, ele vai fazer uma adaptação da doutrina Monroe, que ficou conhecida como Corolário Roosevelt à doutrina Monroe. E, nesse caso, determina que os Estados Unidos eles poderiam interferir em qualquer lugar da América a partir do momento em que eles percebessem que algo poderia desencadear na desordem e impedir o avanço, o progresso estadunidense. Eles se colocam como os grandes salvadores da América, os grandes juízes desse continente, em que eles é que determinam o que está certo e errado, e, agregada a isso tudo, foi inaugurada a política do Big Stick, que no inglês significa grande porrete. Entendam de forma literal, o grande porrete ele justificaria a entrada e a invasão dos Estados Unidos para expulsar ou estabelecer a ordem, nem que isso fosse contra a própria população nativa de um país invadido. A ideia do corolário Roosevelt e do Big Stick não era expulsar e eliminar qualquer influência da Europa aqui na América. Muitas vezes, as próprias pessoas envolvidas nessa política do Big Stick, eles acreditavam que muitos governantes da América Latina, eles não tinham preparo para administrar e cuidar muito bem dos seus próprios países. Então, isso foi muito usado contra os políticos de estirpe que se diferenciava dos interesses dos Estados Unidos, por exemplo, né? Ó, vão acontecer muitas invasões ou muitas derrubadas de presidentes ao longo do século XX, muitos golpes de Estado, e isso, muitas vezes a gente vai perceber que os Estados Unidos eles apoiavam muito isso. Por vezes, acreditava-se algumas práticas que eram adotadas, deixe-me ver, em Cuba, por exemplo, ia de desencontro do governo dos Estados Unidos. Então, eles previam, como uma forma de se precaver contra possíveis governantes considerados inaptos para o trabalho, já colocavam governantes que eles eram totalmente alinhados com os interesses dos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, quando Cuba estabeleceu sua primeira constituição no ano de 1902, tinha uma emenda chamada Emenda Platt, em que garantia os Estados Unidos a entrar naquele território a partir do momento que se sentisse prejudicado, né? Sem contar também que essa Emenda Platt ela acaba garantindo uma região de 117 quilômetros quadrados, né, para estabelecimento de uma base militar, que era a base de Guantánamo, que até hoje ela ainda é utilizada pelos Estados Unidos como uma prisão. A gente pode citar, por exemplo, também o famoso Canal do Panamá, né? O Canal do Panamá, aquela região, ela pertencia à Colômbia. E sempre foi de muito interesse, né, cortar o istmo ali da América Central para fazer transporte de mercadorias da região leste até a região oeste dos Estados Unidos. Vocês vão ter que ver um mapinha aí para vocês entenderem muito bem do que eu estou falando, beleza? Eu não estou aí para desenhar um mapa agora não. Mas só que eu preciso que vocês estejam na mão para vocês perceberem a distância que é sair da costa leste dos Estados Unidos até a oeste por mar. Isso demandava um trabalho enorme. O problema é que para criar esse canal, eles teriam que ter concessões da Colômbia, afinal de contas a região, o istmo da América Central pertencia à Colômbia. Só que na visão dos estadunidenses, os colombianos eles estavam fazendo exigências demais, então o melhor a se fazer é tomar aquela região da Colômbia. Então eles invadem a região usando o argumento do Big Stick, que é o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, e descem a porretada na Colômbia, fomentando ali um movimento separatista aí, assim criando o Panamá, que é um governo totalmente alinhado com os Estados Unidos. A partilha da África também foi uma coisa terrível, assim, né? Não consideradas diferenças étnicas, regionais, linguísticas, fronteiras naturais, a cultura, tal. Isso tudo foi feito de forma proposital, uma vez que quanto mais fracos, desorganizados estivessem esses continentes em que buscavam a exploração, menos trabalho, né, os invasores teriam, né? No caso da África, o grande marco de conquista da sociedade africana foi a Conferência de Berlim.
Bom, é lógico que a exploração africana ela já acontecia desde os anos 30 do século XIX, né? Quando a França ali, ela invadiu a Argélia nos anos 70, né? A gente vai ver que a Bélgica começa a participar disso tudo, a Inglaterra entra no meio dessa corrida imperialista aí, mas a formalização na Conferência de Berlim, que vai acontecer em 1885, ela foi organizada pelo Otto von Bismarck, primeiro-ministro prussiano, primeiro-ministro alemão, com uma forma de fazer com que essa divisão do continente africano para as nações europeias, ela se incidisse de modo mais amigável. Apesar disso aí não tem impedido, né, de terem guerras, como foi a guerra dos Boers, por exemplo, né, que vai dos anos de 1899 até 1902, em que a Holanda dominava a região próxima à África do Sul e a Inglaterra, descobrindo que tinha muito diamante, ela mais do que depressa, ela correu atrás e Holanda e Inglaterra saíram no pau ali, né? Mas a ideia era que tivesse uma divisão em que um grupo não interferisse no território do outro. Ou por vezes as dificuldades de saber exatamente os territórios também poderiam eclodir em muitas vezes em quase ocorrer conflitos, como foi o caso da França e Inglaterra, na região da Indochina, né? A Indochina, onde atualmente está o Laos, o Vietnã e o Campuchá, que de forma errônea nós falamos Camboja, mas ele tem o nome Indochina justamente porque fica entre ali o extremo da Índia, mais uma parte da China, né? Que eram territórios até então ocupados majoritariamente por ingleses, né? E a França estava atrás de matéria-prima. Por vezes, a criatividade, não de forma a elogiar, uma criatividade negativa, às vezes ela era usada também para facilitar o domínio de alguns territórios, né? Como foi o caso da China pela Inglaterra. Só existia um porto em que era permitida a entrada de produtos estrangeiros. Então, num território daquele tamanho, nessa época já, na primeira metade do século XIX, ter 500 milhões de habitantes, que era o caso ali do Império Chinês, é muita gente. Então, um porto, você não consegue fazer muita coisa. Até que a Inglaterra ela começa a fazer uso da fabricação de um produto que até então na China ele era usado como remédio, que é o ópio. Ele tem um poder alucinógeno muito grande, mas devido a um caso de saúde pública, o ópio acabou sendo proibido em território chinês. A Inglaterra ela aproveita essa proibição do consumo de ópio e promove um verdadeiro derramamento de ópio dentro do território chinês. E o ópio era fabricado na Índia, onde que existia ali a matéria-prima suficiente para fabricar ópio em larga escala. Bom, a ideia da Inglaterra era muito simples, disseminar o vício em território chinês. A ideia era tranquila, produz-se muito ópio na Índia e joga tudo aquilo no Porto de Cantão. Para vocês terem uma ideia, mais da metade das exportações da Inglaterra nos anos de 1833 era de ópio. Você cria uma massa de viciados para que depois você possa fazer uso desse grande número de pessoas que são dependentes dessa droga, de modo para desestruturar a sociedade chinesa para facilitar a sua entrada naquele lugar e fazer um uso dessa mão de obra que tornava-se barata. O imperador até então, Tao Kuang, ele fez uma solicitação para a Rainha Vitória, até então, que governava o território inglês, em que pediu para ela fiscalizar e proibir o comércio de ópio por parte dos ingleses. Bom, a rainha entrou aqui e saiu aqui, porque na cabeça dela isso era livre comércio. Sendo assim, o imperador chinês ele ordenou, né, o confisco de 20 mil caixas de ópio e ordenou jogar tudo no mar. Isso aí foi o pretexto para a Inglaterra ter iniciado a Guerra do Ópio, que terminou com a derrota dos chineses, apesar de ter uma grande resistência por parte dos orientais, mas esse poderio bélico europeu ele superava muito do que a tecnologia chinesa até então ela apresentava. Bom, os chineses eles foram obrigados a assinar o Tratado de Nanquim, e que ele foi muito penoso para os chineses. Basicamente, ele obrigou os chineses a abrir mais 4 portos além do
Porto de Cantão, determinava para os ingleses o direito extraterritorial, ou seja, o inglês ele poderia circular livremente na China, uma vez que aquilo passou a ser considerado como uma extensão do território inglês. Eles foram obrigados a custear toda a despesa da Guerra do Ópio, que vai acontecer ao longo de 3 anos, de 1839 a 1842, e ainda ceder a ilha de Hong Kong para a Inglaterra. De certa forma, por que que o Japão ele conseguiu ficar livre disso tudo aí? Bom, o Japão ele percebeu que naquela circunstância tentar lutar para manter sua hegemonia era uma tarefa praticamente impossível. Os japoneses eles foram observando tudo que estava acontecendo à sua volta, tanto na África, quanto na Ásia, quanto na América Latina. Então eles se encontraram numa posição complicada. Eles poderiam escolher manter suas tradições feudais, o sistema do shogunato, que é como o Japão ele se organizava, ou então eles vão ter que ceder para o capitalismo ocidental como uma estratégia para não se deixarem ser explorados, né, serem violentados como estava acontecendo com as outras nações. Com isso, o governo japonês ele começou a importar muitos livros e traduzi-los para a língua original, da língua original para a língua materna, no caso os japoneses, e eles foram buscando compreender como funcionava a mentalidade ocidental, todas as suas técnicas, universidades. Eles começam a adaptar a sua sociedade nos moldes ocidentais. Quando no ano de 1853 um navio de suporte ele aportou em portos japoneses, aquilo surpreendeu muito a sua sociedade devido ao aquilo praticamente ser uma demonstração de força, né? Porque um baleeiro tá com muitos canhões era uma forma talvez de avisar para os japoneses: olha o que nós temos, olha o nosso poder de fogo. Um ano depois, os japoneses eles assinaram, né, o Tratado de Kanagawa, em que foi inaugurada no Japão a Era Meiji. O nome Era Meiji significa Era das Luzes, em que eles vão fazer algumas mudanças pautadas naquele iluminismo do século XVIII que surgiu na Europa, que se difundiu pelo mundo, em que basicamente eles vão estabelecer as bases legais da liberdade econômica, política e igualdade jurídica, acabando com a escravidão, incentivando o estudo, fomentando as viagens de muitos japoneses para os Estados Unidos para estudar nas suas universidades, etc. Uma reforma econômica, uma reforma urbana para geração de mão de obra livre, desenvolvimento do seu sistema ferroviário, de telecomunicações e colocando o Japão numa posição privilegiada se comparado às outras nações asiáticas. O que deixou o Japão também numa situação confortável para declarar guerra contra os seus inimigos, alguns reais, outros não, de modo a reivindicar territórios e a sua presença extraterritorial em locais aí como a China e a Coreia, inclusive declarando guerra contra a Rússia para a aquisição da Manchúria Meridional. Beleza? Bem, pessoal, espero que tenha gostado. Não deixem de entrar em contato via Zap, da forma que vocês acharem mais conveniente. E espero ter ajudado um pouco e na próxima semana tem mais. Valeu, super abraço.